Olá, como vai você? Cada vez melhor? Oferecemos a você uma proposta de qualidade de vida, que é o Amor Exigente. Grupo de apoio às famílias, todo gratuito, trabalhamos princípios básicos, princípios éticos. Hoje vou falar sobre um desses princípios, que é pais e filhos não são iguais. Está comigo a coordenadora regional, Fátima Zubioli. Aguarde num instante. O amor é exigente, o amor é exigente. Olá, Fátima. Como vai você? Cada vez melhor, Deise. Que bom. Obrigada por estar aqui no Amor Exigente, contribuindo com essa proposta maravilhosa. Nós estamos, então, Fátima, tratando semana por semana um dos princípios do amor exigente. Então, vamos falar hoje sobre o quarto princípio básico, que é pais e filhos não são iguais. O porquê desse princípio no amor exigente? Explique para nós. Pais e filhos não são iguais. Esse princípio ele vem de encontro primeiro para valorizar, resgatar a autoridade que é o pai e a mãe dentro de uma família, né? Porque a diferença maior está na responsabilidade, né? Então, esse princípio ele vem justamente isso, é resgatar, valorizar a autoridade desse pai, dessa mãe, na vida dos filhos, não colocar na mesma posição. É uma posição de hierarquia, né? Pai é pai e filho é filho. É a hierarquia que é o que mais conta. Fátima, qual que é o papel desse princípio numa recuperação, por exemplo, né? Como é que entra esse princípio na recuperação? Na recuperação. Quando os pais têm algum dos filhos com problema de droga, de álcool, comportamento indevido também, mas vamos falar mais da recuperação. É importante o pai e a mãe entender que eles não têm culpa, né? Muitos fazem o que fazem porque querem fazer, a opção é deles. Mas a responsabilidade, isso não tira a responsabilidade nossa, né? Para ajudá-los, porque a dependência química é também uma doença. Quando algum dos filhos fica doente, acidentado, vai a família inteira correndo lá no hospital dar o apoio. O dependente químico, né, de álcool e droga, é a mesma coisa. Por isso que é importante entender o quanto é importante esse pai e essa mãe estar junto para ajudá-lo. Então, se livrando de culpas, né? E assumir realmente a responsabilidade. Que a dedicação aí nessa situação com relação ao dependente químico, ela tem que dizer assim, não é fácil, né, Fátima? Não é fácil. É um trabalho árduo, né? É um trabalho bastante árduo. Quem tem um filho dependente de álcool e droga, o mesmo cônjuge, é muito difícil. Por isso que o Amor Exigente ele é um grupo de apoio para apoiar e ele vai mostrando caminhos, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. Se você está totalmente despreparado, você não vai ter condição de ajudar, né? É uma doença bem diferente da doença, vamos supor, você está com um problema de tuberculose, toma remédio, bem certinho, 6 meses sara. Né? Acho que é 6 meses que toma o remédio. Agora, a dependência química ela é uma doença muito, né? Psicossocial, psicossomática, é muita coisa junto. E é isso que a gente precisa entender, ir nos grupos de apoio para entender e ver a nossa participação. Se você é um pai e uma mãe de um adolescente, é um tipo de tratamento, né? Que a gente deve se preparar e fazer. Quando é adolescente e está na dependência e está morando dentro de casa, é muito mais fácil de ajudar. Quando ele é casado ou mora fora de casa, fica complicado, fica mais difícil. Mas não deixa de ser importante a tua participação. É uma forma diferente da gente trabalhar, mas a participação, a presença é importantíssimo na ajuda para a recuperação. Então requer mesmo um esforço maior. Um esforço maior. Eu digo assim que para cada tipo de doença, um tipo de medicamento, né? O Amor Exigente ajuda as famílias, né, a amenizar a situação. E também buscar a solução para o problema, né? Que muitas vezes é tão grande que a pessoa fica muito perdida sozinha, né? Em grupo,
você me falou uma coisa que eu me lembrei, né? Uma coisa importantíssima. Existe um caso nosso de uma menina, tinha 13 anos de idade, né? Começou a fumar maconha e tal. Aí veio no grupo o pai, a mãe, o madrinha, o padrinho, o vô, a avó, os irmãos, os primos. Era uns 20 que iam no Amor e Gente para ajudar a menina de 13 anos. Ela sentiu a força do amor, né? Porque todo mundo gosta de ser querido, de ser amado. Quer dizer, aquele bando de gente estavam lá no grupo para aprender, para ajudar. Mas por trás de tudo isso tem um lado da estratégia, né? Que no Amor e Gente a gente usa muito essa estratégia, né? Se o pai falar não, a mãe também precisa falar não, o tio, o vô, o vizinho, todos, né? E funcionou maravilhosamente bem. E a gente veja a grande dificuldade que é, vamos supor, um dependente só tem a mãe que vai. É muito difícil, é muito difícil. Se ele é adulto, é necessário todos envolverem e montar uma estratégia. É a estratégia do bem, da salvação, da cura, né? E também se fortalecer, porque essa mãe sozinha, ela se sente o quê? Ainda bem que tem um grupo de apoio, né? Então, quanto mais pessoas se envolverem, né? Melhor é a recuperação. Melhor não, mais rápido, né? Mais rápido. Sim. Então, no princípio diz assim, pais e filhos não são iguais. Aquela questão de ser amigo do filho, já que não são iguais, não são amigos. Então, não pode ser amigo do filho? Como é que é isso? Nós precisamos explicar bem essa parte, não ser amigos. Porque é o seguinte, se você é pai, você tem essa responsabilidade enquanto pai. Então, vamos lá. Um exemplo. O pai ou a mãe sai com as crianças brincar no parquinho, né? Se ele é amigo dos filhos, enquanto só amigo, ele não vai estar preocupado em cuidar das crianças. Se ele tem essa responsabilidade, o que muda é isso, é a responsabilidade. Você sabe que seus filhos, você tem a responsabilidade de cuidar deles no parquinho. Então, o amigo, né? E muitos têm amigos, né? Agora, pai e mãe, se você ficar no mesmo nível, esquecer dessa responsabilidade, vai justamente ficar órfão de pai e mãe vivo. Então, isso nós colocamos só para lembrar o quanto é importante essa firmeza, né, desse papel. Né? Isso também é outra coisa importante. Por exemplo, uma criança, né, aconteceu lá em casa, o filho quer pintar o quarto de preto, por exemplo. Né, com 15 anos de idade, é aquela coisa de querer mudar o mundo e tal. Eu acho, olhando assim, eu acho até bastante divertido, né? Se você está preparado, você não se assusta, é bastante divertido. Mas, se você for amigo do filho, ai, que legal, tá? Deixa pintar o quarto de preto, né? É uma coisa de louco. Mas se você cumpre certinho esse papel de pai e mãe, você vai dizer assim, por que vai pintar o quarto? Né? O quarto, a casa é nossa, não é de você. Então, é colocar os papéis na mesa, bem claro. Aqui você está morando, um dia você vai estudar fora, casar, tal. Essa parte aqui é emprestado, na realidade é isso, você está emprestado para os filhos. Não é deles. Enquanto a gente estiver vivo, é da gente, né, deles. Aí então, vai pintar o quarto, então, quando tiver a casa dele. É o que a gente respondeu, né? Você pode e deve fazer o que você bem entender. Né? Na parede, pintar de preto, roxo, mas quando você tiver a tua casa. Então, cada um assumindo o seu papel. Exatamente. Os pais precisam assumir verdadeiramente o papel de pai para que os filhos também assumam o seu papel de filho. Senão, confunde tudo, né? Não pode haver confusão, porque a criança é muito esperta. Se ela entendeu que os pais são amiguinhos, é lógico que ela quer... Né? Se um deles quer cumprir seu papel, o outro não, então na cabeça da criança fica uma confusão, e isso não é bom. Então, esse papel de pai também é importante dar segurança para as crianças. É o meu pai, é a minha mãe. Sabe que tem... nós não somos uma fonte inesgotável de recursos, né? Como nós falamos no outro programa. Só que é aquele porto seguro, né?
Eu tenho meu pai, eu posso contar com meu pai, com a minha mãe, nas minhas dificuldades, naquilo que eu precisar. Muito bem, mesmo porque quem é que vai ensinar esses princípios, né? De ética, de moral para o filho, né? E hoje falta exemplos, né? E modelos, né? Na verdade, né? O pai tem que ser modelo, né? Modelo de ética, modelo de coerência, né? Porque tem muitas coisas que ele pensa que até que está assumindo o papel dele, mas ele está levando assim, como a maioria faz, né? Mente na frente do filho, né? Não assume responsabilidades, chega atrasado, né? Nos compromissos, né? Assim, não corresponde, briga em casa, e o filho está vendo tudo isso. Será que esse é um papel verdadeiro de pai, de exemplo, né? Exemplar? Né? Deise, a grande dificuldade é essa. Quando a gente decide ser pai e mãe, ou decide ou eles aparecem, né? Muitas famílias eles aparecem, a gente não tem como voltar atrás. Né? Então, é importante para educar dar exemplo. Não existe outra forma, outra maneira de educá-los com respeito, com responsabilidade, com ética e moral, se você não dá o seu exemplo. É importante nós darmos o nosso exemplo, enquanto família, né? E para tudo. Criança, eu costumo falar assim, criança tem tempo e tem uma memória muito boa. Ele presta atenção em tudo. Né? Se dentro de casa você está mentindo, você está falando mal de alguém e tal, ele presta atenção. Então a gente tem que sempre se vigiar e sempre tentar melhorar o comportamento da gente. Quando se diz pais e filhos não são iguais, não é no sentido de diminuir nenhum nem outro, né? Não. E esse princípio tem um enfoque muito importante, que diz que ele é valorizador, né? Isso. Nós vamos falar bastante, então, gostaria que você explicasse depois, né? Por que ele recebe esse chavão de princípio valorizador, né? Pais e filhos não são iguais, mas na medida de aumentar a autoestima, né? De valorizar a pessoa, né? Como não só o pai provedor, né? Provedor de bens materiais, das coisas materiais, né? Ele é um provedor também de exemplo, como você falou, né? Nós vamos então dar uma paradinha, daqui a pouco nós vamos continuar mais um pouco falando sobre o quarto princípio básico, que é pais e filhos não são iguais. Fiquem conosco. O amor é exigente, o amor é exigente. Olá, de volta estamos falando então o princípio básico, pais e filhos não são iguais. Fátima, nós sabemos que então, nessa linha de pensamento, pais e filhos não são iguais. Então, com certeza, cada um tem sua responsabilidade, seus deveres, seus direitos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O que é que o pai tem como dever, o que é que o pai tem como direito e vice-versa, o filho também. Fala um pouquinho sobre isso. Deveres e direitos dos dois. A princípio, todo mundo só pensa, os filhos só querem saber dos seus direitos, não é isso? Com certeza, né? São muito espertinhos, muito né? espertos, mas tem os deveres também, né? A responsabilidade dos pais, os pais são guia, orientador, legislador, mantenedor que mantém, são pessoas, né, experientes em relação aos filhos. Então são várias coisas, vários papéis que se cumprem ao longo da educação. Mas nós temos os deveres, né? Então todo pai, toda mãe tem os deveres. Os deveres do quê? De como criar, como educar essa criança, né? Então um dos deveres é o aspecto físico, que eu acho que a maioria faz bem. A maioria faz bem. O que é o aspecto físico? As vacinas das crianças, né? Tem esse caminho das vacinas, então vai lá nos postinhos e tal, né? Vacinar a criançada, fazer eles alimentar bem, né? Para eles crescerem, cuidar quando eles ficam doentes, prover roupa suficiente para o frio, para o calor e tal. Eu acho que a maioria faz esse papel aí muito bem, que é o físico, alimentá-los, né? A maioria faz, né? Bem ou mal, mas fazem. Aí tem um aspecto que é o difícil, aliás, tem outros difíceis também, é o aspecto emocional deles, né? Sim. Então, é importante.
um dever nosso prover o ambiente familiar, que a criança tenha paz, equilíbrio para desenvolver suas potencialidades. Né? Então vocês vejam bem, um pai alcoólatra chega em casa quebrando as coisas, brigando, xingando. Aquelas crianças vai ter equilíbrio? Né? Ou usuário de droga, ou uma pessoa também desequilibrada, que xinga e bate, quebra as coisas. Casal que briga. Casal que briga na frente dos filhos, né? Então, esse é um dever nosso, propiciar um ambiente familiar bom. E se a pessoa, de paz, né? Nada de música alta, essas gritarias. Você sabe, Fátima, que se a pessoa também ela não busca frequentar, né, as coisas de Deus, uma igreja, né, perseverar na fé, isso vai acontecendo. Intrigas e brigas na família, não é? Um clima desarmonioso. Desarmonioso. É isso que a gente veja muito, né? É muita briga, muita confusão, muita separação. Então, esse aspecto emocional é que vai fazer dessa criança um jovem, um adulto equilibrado ou não. E muitos não se preocupam com isso. Se preocupa se ele cresceu, tá gordinho, tá bonito, tem roupas de marca, não sei o que, só essas coisas. E né? trabalhar para dar mais coisas para esse trabalhar filho, né? para dar mais coisas. Então, é isso aí. Por isso que a gente tem que entender bem os direitos. Então, nós temos esse dever, né? Dever do aspecto físico, cuidar também desse aspecto emocional da criança, cuidar da parte social. O que é essa parte social? Essa criança não pode crescer só no ambiente casa, só aquela casa. Né? Tem países, igual os Estados Unidos, que eles ensinam, eles são professores dentro de casa. Né? Esse aspecto social é fazer com que essa criança tenha contato com outras crianças diferentes, inclusive. Todas as crianças vêm de origem, de tudo, raças e condições sociais diferentes. Né? Isso é importante para você valorizar e respeitar o diferente. Né? Aqui em Maringá, na minha rua principalmente, a gente tinha na rua da minha casa, aí na Marcelino Champagnat, minha mãe ainda mora lá, minha mãe e minha irmã. Tinha famílias descendentes de espanhol, austríaco, alemão, árabe, libanês, não árabe, e japonês. E era muito interessante que ela queria que a gente tivesse contato, não tinha na escola, mas queria que a gente tivesse contato com a família dos japoneses, entendeu? Das outras famílias. E eu achei muito bom, né, para a nossa educação, porque eu adorava ir na casa daquela família japonesa para ver aquelas móveis, aquela caixinha de música, né, tudo aquelas desenhos japoneses, né, é muito interessante. Então, essa parte social de você respeitar. Né? É lógico que hoje a gente tem muito medo, né? A gente quer o quê? Coloca os filhos na escola, não é que nem eu que ia na escola de lapel circular. A gente tem medo, a gente leva o filho na escola, mas é propiciar essa parte social, não deixar ele num mundo fechadinho. Ele vai criando uma redoma, né? Uma redoma e muito preconceito deles, muito preconceito. Também, muito preconceito porque não gosta daquele por causa daquela cor, daquela cara, daquela, entendeu? É isso que a gente tem que evitar. Fazer programas em família junto, né? Isso é muito bom. E tem outro aspecto também, Deise, pra gente, né? Sim, falar sobre isso. É o aspecto espiritual. Sim. Né? Então, é importante a gente entender que nós precisamos ensinar uma religião para o filho. Mesmo que depois de adulto ele não goste da nossa escolha, mas ele já teve um aprendizado. Né? Como que é o católico, o presbiteriano, o budismo, a religião. Né? Tá provado que uma criança que os pais esperam eles ficarem adultos para ensinar a religião, não é bom. Então, a parte religiosa, ela ensina muita coisa muito importante na formação. Amor ao próximo, respeitar o próximo, os mais velhos, né? Deixar um dia para o dia do Senhor. Então, essa parte espiritual também é uma obrigação, é um dever nosso. Dever de pai e mãe. Dever de pai e mãe de colocar ele em alguma religião. Então, tem muitos, hoje está muito moderno não ter religião. Mas vai ficar uma lacuna, né,
que é um direito, na realidade, das crianças da gente, né, fazer isso, e um dever dos pais. Aí, no caso, então, você falou bastante do dever dos pais. E os filhos? Nós falamos deveres e direitos dos filhos? O direito dos filhos? Isso. O direito dos filhos, os deveres, né? Os deveres dos filhos, né? Os deveres dos filhos. É aí que a coisa complica, viu, Deise? Que a maioria não estão cumprindo esse papel. Não cumpre, né? Nós sabemos bem, mas não será cumpre. que está acontecendo? Um dever do filho é respeitar pai e mãe. Isso é bíblico. Respeitar pai e mãe, independentemente da idade dele. Pode até o pai e a mãe estarem meio gagá, como se diz, né? Velhinho, as suas faculdades mentais não estarem perfeitas. Nós temos obrigação, até o final da vida deles, respeitá-los. Fátima, mas e amar também? Como que é? Necessariamente, Deise, não precisa amar. Olha só, os filhos não precisam amar, gente. É muito mais importante eles respeitar-nos do que amarmos, né? Amar é uma consequência, mãe, né? Na realidade, amar é uma consequência. Eles nos amam quando são pequenininhos, e depois, quando casam, eles começam a amar a gente de novo. Aí volta, né? Aí volta, né? Volta pra gente. Porque temos muitas mães, né, sofridas e acha que o filho não ama, né? Que o filho não ama e vem no grupo, meu filho, né, não é mais aquele, né? Entra na adolescência, se afasta, né? Não tem mais aquele afeto, aquele pegar no colo, né? Coçar as costas, não tem. E a mãe acha que ele não ama mais, né? Só que é igual você falou, não se pode exigir isso do outro, né? Amar, principalmente dos filhos. Eles vão amar os filhos deles quando eles tiverem, né? O mais importante é ver se está correspondendo, né? Com as responsabilidades, se não está, igual você falou, né? Não está desrespeitando, né? Porque tem filho que chega em casa, chuta o cachorro, maltrata o idoso, né? A avó, o avô que está morando na casa, briga com o irmão, a mãe não quer, mas está desrespeitando as regras da casa, né? Não tem harmonia. Então, isso eu acho que os pais estão se encolhendo para isso. Exatamente. Coloca música alta, né? Então tem o Entra no banheiro, não sai mais, não é? Tem chuveiro ligado, acha que a casa fator é dele, né? Só dele. Então tem esse fator também de direitos, deveres, né? Deveres dos filhos. Por exemplo, nós temos o direito, nós pais, de morarmos numa casa limpa. Isso inclui eles participarem na limpeza e manter também a limpeza, né? Uma casa limpa, numa casa, como é que se diz? Sem música alta, a gente não gosta a gente vai ficando cada vez mais com o ouvido melhor, né, Deise? Sim. Então, a gente não gosta de música alta. Né? Então, não ter confusão dentro de casa, que eles, querendo ou não, respeitem as regras da casa. Sim. É aí que entra esse papel de pai e mãe mesmo. A casa é nossa. Vocês têm que obedecer às regras. Nós somos os educadores, vocês são os educandos. Né? E outra coisa também interessante que a gente costuma falar no Amor e Gente é o seguinte: quando entra no Amor e Gente, muitos pais mudam e os filhos reclamam. Né? Vai resgatando seu papel enquanto educador, vai resgatando a autoestima. Então, nós temos o direito de fazer mudanças, mesmo que eles não gostem. Nós estamos no direito. Né? De repente, vamos supor, era solto, não tinha mesada, não tinha nada, não tinha obrigação dentro de casa. De repente, não, você precisa cooperar com a limpeza da casa, coloca lá na porta da geladeira as normas da casa. Nós temos esse direito e eles têm a obrigação de obedecer. Isso tudo, né, Fátima, com muita perseverança, muito amor, né? Por isso que amor em letras grandes aqui, olha, amor exigente. Né? Em primeiro lugar, o amor. Em primeiro lugar, o amor, né? Se você ainda não está preparado para isso, porque muitas vezes a dor, né, que nos traz um dependente químico, nos abala muito. E o grupo está aí para ajudar você. Nós temos também as literaturas do amor exigente, né? Você pode conhecer os livros do amor exigente. Nós trabalhamos amor exigente na prevenção também. Este aqui que é o amor exigente na prevenção. A prevenção com amor exigente é o melhor caminho, né? Venha você também participar
conosco dessa proposta extraordinária. Agradeço, Fátima, de coração a sua vinda aqui, a sua disponibilidade, né? Parabéns pelo trabalho voluntário que nós fazemos juntas sempre, e convido você a participar de um grupo de amor exigente aqui na nossa cidade. Nós temos 6 grupos na cidade, 3 fora, na região. Então, você quer dar algum recadinho, Fátima? Aí para o pessoal que nos assiste, que nosso tempo está terminando. E agradeço mais uma vez a sua vinda aqui. Você pode dar uma mensagem para os pais. Você, pai ou mãe que está com dificuldade de criar os filhos por causa do comportamento indevido ou outro tipo de problema, venha ao grupo de amor exigente. Aqui em Maringá nós temos 6 grupos. É só ligar para a nossa associação que vai informar todos os horários dos grupos e vai te ajudar. É um trabalho voluntário, são pessoas maravilhosas querendo ajudar o próximo, né? A nossa associação fica na rua Nilo Peçanha, 230, atualmente, e nós trabalhamos também com os jovens, um projeto musical que ensina o jovem a não ficar ocioso, aprendendo algo para contribuir nessa sociedade. É o nosso projeto musical. Venha nos visitar todo sábado na rua Nilo Peçanha 230. O telefone da nossa associação é 3262-2596. Seja você também um contribuinte nessa obra para o bem. Eu me despeço de você, Fátima. Forte abraço. Tudo igualmente, de bom para você. Igualmente, tudo de bom. E você que nos assiste, obrigada pela sua audiência. Contem conosco, nós contamos com você também. E até a próxima oportunidade.